Moças e rapazes, olá! Eu vim falar aqui hoje para vocês sobre escala cartográfica. É uma atividade que está lá no Google Sala de Aula, que vocês precisam verificar essa informação para contemplar essa atividade. E eu vim aqui para sanar algumas dúvidas sobre essa temática. Então, o que você precisa saber? Qual é a primeira informação que você precisa saber sobre a escala? Que a escala cartográfica, ela é uma identificação que aparece no mapa, então ela é um elemento do mapa. E a escala cartográfica, ela pode ser apresentada no mapa de duas formas. Então, a primeira informação que você vai gravar aí, vai fazer essa anotação, seus registros, é que a escala cartográfica é um fator de proporção. Ou seja, quantas vezes o mundo, que é quilômetros, tem uma realidade em quilômetros, foi reduzido até chegar numa folha de sulfite, que é uma realidade em centímetros. Então, o mapa, ele sempre vai ter essa informação, porque a escala cartográfica é um fator de proporção. Um fator de proporção do tamanho real ao tamanho representado no mapa. Então, a escala cartográfica, ela vai aparecer dentro de alguns mapas. Eu separei um aqui para você ver. Então, aqui tem o mapa do estado de São Paulo, e ele apresenta aqui nesse cantinho uma escala cartográfica. Essa escala aqui, ela mostra quantas vezes essa realidade foi reduzida até chegar nessa imagem. Então, eu preciso saber de duas informações importantes, que vão aparecer dois tipos de escala no meu mapa. Ou a escala gráfica ou a numérica. E como essa escala ela é representada dentro do mapa? Então, vamos lá. Eu tenho a escala gráfica. E a escala gráfica dentro de um mapa, ela é representada por uma reta granulada, ou seja, uma régua. Então, eu tenho uma reta, ela é granulada, dividida, e essa reta traz uma informação em quilômetros, 0, 10, 20, 30 km. Então, o que você precisa ter de atenção nesse momento? Que a escala, ela não é 30 quilômetros, e sim o intervalo de um número ao outro, que no nosso caso aqui está aumentando de 10 em 10. Por isso a nossa escala gráfica ela vai ser 10 quilômetros de distância. E existe também a escala numérica. O que é a escala numérica? A escala numérica, ela aparece uma divisão. Cada 1 centímetro do mapa equivale a 1000 centímetros da realidade. Então, se eu traçar uma linha reta no mapa e aqueles centímetros daquela linha deu 2 centímetros, eu medi aquela linha com 2 centímetros e eu fizer a multiplicação sobre a escala, eu tenho que ter o tamanho real daquela cidade. Se essa informação ela não for verídica, na hora que fizer o cálculo, a resposta não der certo, não bater com a informação verdadeira, o que acontece? Esse mapa não obedeceu uma convenção cartográfica. Então, aqui vou pegar de novo o mapa do estado de São Paulo. A gente tem uma representação de uma escala gráfica, tá vendo? Desenho de uma reta granulada, dividida, onde eu começo com 0, 50, 100, 150. Então, o que importa para nós não é o 150 final, mas o intervalo, ou seja, cada centímetro desse mapa equivale a 50 km da realidade. Agora, vamos voltar aqui na nossa escala. Quando a gente fala de escala cartográfica, ela aparece dessas duas formas, numérica ou gráfica. E aí você tem que guardar isso daí. Gráfica sempre vai ter uma régua, que é uma retinha granulada, ou vai ter uma divisão quando for numérica. Agora que a gente já sabe que a escala pode aparecer dessas duas formas, nós vamos aprender a fórmula. Porque para calcular a escala, existe uma regra para ser seguida. Então, o que eu preciso saber de informação sobre a escala? Primeira informação é que a escala ela é representada pela letrinha E. A distância real ela é representada pela letrinha D maiúsculo. E o que é essa distância real? É a minha distância verdadeira, a minha distância em quilômetros, a realidade. E eu tenho também a distância do mapa, que é representada por um D minúsculo. Então, minha distância no mapa.
Vamos pegar aqui no mapa. E aí eu tenho uma formulazinha que ela ajuda muito na hora de resolver esse exercício. Dessa fórmula, ela se baseia num triângulo. Então, vou pegar um triângulo, vou dividir ele ao meio, na horizontal e na vertical, e aí eu vou ter o meu Dzão em cima, o meu E de escala e o meu Dzinho de distância do mapa. E aí, o que eu vou fazer para poder saber essas informações? Toda vez que eu estiver procurando uma informação, eu vou colocar minha mão sob aquela informação que eu quero procurar. E aí, com isso, o que eu vou encontrar? O que eu preciso fazer. Então, vou pegar uma outra cor aqui de caneta. Se eu estiver procurando o Dzão, que é a minha distância real, eu vou tapar ele. Fiz isso, eu vou achar o E e o Dzinho. Se uma informação está do lado da outra, eu multiplico. Isso significa que o meu Dzão é igual a E vezes D. E se eu estivesse procurando a escala, como ficaria essa minha fórmula? Eu pegaria e taparia o E. Então, escala é igual... Como está uma informação sobre a outra, é uma divisão. Então, Dzão dividido por Dzinho. E se eu estivesse procurando o Dzinho? Vou vir aqui e fechar o Dzinho. Então, Dzinho é igual a Dzão dividido por E. E aí, essas são as fórmulas possíveis de se calcular a escala. O que você tem que ter atenção na hora de estar calculando esse exercício? Verificar quais são as variáveis que aparecem no seu enunciado. Eu já deixei um enunciado aqui pronto para nós identificarmos essas informações. Vou colocar um pouquinho para cá a câmera. E aí você vai acompanhar comigo. Ó, em um mapa, a escala é de 1 para 200 milhões de centímetros, cuja distância em linha reta entre duas cidades é de 6 centímetros. Qual é a distância real? Aí eu tenho as alternativas. Então, a primeira leitura que eu vou fazer é uma leitura superficial, que é essa que nós realizamos. A segunda, eu preciso identificar as minhas variáveis. Então, apareceu uma informação aqui, ó, a escala é de 1 para 200 milhões de centímetros. Eu vou usar sempre o número que está após a divisão. Então, eu achei a minha letrinha E. E aí, diz mais abaixo que a distância entre duas cidades é de 6 centímetros. Então, eu achei o meu Dzinho. Então, eu tenho o meu Dzinho e a minha letra E. E o que eu preciso agora? Da minha distância real. Então, vou colocar aqui, ó. Quando eu quero distância real, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco a mão sobre a informação no triângulo e percebo que eu tenho que multiplicar. Então, Dzão é igual a E vezes D. E aí, eu vou substituir a fórmula. Dzão é igual a 2 milhões de centímetros vezes 6. Feito isso, multiplico. Dzão é igual a 2 vezes 6, 12. Todo número vezes 0 é 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tinha 6 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lembro da pontuação. Pronto, cheguei na minha resposta. Só que essa resposta aqui, ela não tem nenhuma das minhas alternativas, ó. 12 milhões de centímetros. Eu tenho 1,2 quilômetros, 1.200 quilômetros, 12.000 quilômetros, 12 quilômetros e 120. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso converter. Então, como que eu converto quilômetros em centímetros? Existe uma regra em que eu tenho que pegar os 12 milhões, que é o meu resultado de centímetros, e dividir por 100 mil. Na divisão, quando eu tenho 0 em cima e embaixo, eu posso cortar. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 120. 120 dividido por 1 é 120. Então, a minha resposta é D é igual a 120 quilômetros. Agora, vamos dar uma olhadinha se tem lá essa resposta nas alternativas? Ó, 120 quilômetros é a minha letrinha E. Então, se a minha resposta fosse em centímetros, seria 12 milhões de centímetros. Como ela é em quilômetros, 120 quilômetros. E aí, o que a gente lembra aqui nesse momento? Da regra de conversão. A regra de conversão diz o seguinte, que se eu estiver com quilômetros e quiser mudar para centímetros,
eu vou multiplicar a informação que tem em quilômetros por 100.000 centímetros. E se eu tiver essa informação em centímetros, o que eu vou fazer? Eu tenho ela em centímetros, mas a minha resposta está em quilômetros. Eu vou dividir por 100.000. Feito isso, é possível conseguir a informação sobre escala. Quase sempre, quando eu estiver procurando a informação do desão, ela vai aparecer em quilômetros. Ela pode aparecer em centímetros também, mas geralmente ela aparece em quilômetros. Se você seguir a fórmula no passo a passo, conforme os triângulos estão aqui, e você for apagando e procurando que informação que você quer, você vai conseguir resolver os exercícios. O que você precisa ter atenção é na leitura. Você precisa fazer esse passinho de identificar quais variáveis. Aqui eu tenho a variável E, aqui eu tenho a variável Dzinho. Então, falta a minha variável Dzão. Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir resolver os exercícios e vai ficar craque nessa história de escala. E toda vez que você ver um mapa, você vai conseguir chegar na informação correta. Ou, se você tiver um enunciado, um problema para resolver, você também vai conseguir chegar na opção correta. Eu espero que eu tenha ajudado. Agora, bora praticar. Façam os exercícios. Se tiver dúvidas, deixe aí as mensagens nos comentários, que daí eu vou tentar solucionar para vocês. Mas tente resolver os exercícios. Bora praticar, galera! Tchau, moças e rapazes!